Amém. Aleluia. Senhor Jesus, Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor se dispensa ainda nessa reunião. Senhor, torne nosso coração a boa terra, possa compreender a palavra possa entrar e dar fruto. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor. A mensagem dessa semana, a entrada do rei em Jerusalém. E essa mensagem foi dividida em duas partes. Então, hoje nós vamos ver a primeira parte dessa mensagem. Queria abrir com os irmãos a Bíblia, Salmos 110, versículos de 1 a 3. Amém? Salmos, capítulo 110, versículos de 1 a 3. Que tal lermos juntos? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, o Senhor tem uma necessidade. A gente viu em semanas anteriores, e ainda nessa semana, sobre sermos trabalhadores da última hora. O Senhor, no tempo designado por Ele, nos chamou. Cada um Ele chamou num tempo diferente. Ao longo das eras, o Senhor foi chamando muitos servos. E um dia o Senhor nos chamou. E o Senhor agora precisa ter descanso dos seus inimigos. O Senhor precisa da igreja edificada. O Senhor quer concluir essa obra para consumar esse século e o Senhor poder manifestar o reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor enviará de Sião. Esse Sião é uma fortaleza, é um lugar de defesa, uma parte forte. Ó Senhor Jesus, o cetro do seu poder. E aqui no versículo 3, ele fala sobre se apresentar. Nós temos ouvido falar do Senhor, o Senhor nos chamando, sabemos que nós somos esses, né, que o Senhor chamou na 10ª hora. Então, tem trabalho para nós, tem função para nós. Diga por meu lado, você tem função de Cristo. Também diga, eu tenho função no corpo de Cristo. Então, nós precisamos nos apresentar voluntariamente. Então, mediante tudo que o Senhor tem falado, o nosso sentimento deve ser de nos apresentar ao Senhor. O Senhor tem essa necessidade. Então, nós vimos, né, semanas anteriores, tanto o Senhor dando em Mateus 18 a revelação de Cristo, né? Então, quando o Senhor perguntou para os discípulos, as multidões falam que o Senhor era Elias, algum dos profetas. Aí o Senhor perguntou para eles, mas vós, quem eu sou para você? Aí Pedro teve uma revelação, falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós também, um dia, recebemos o Senhor, tivemos essa revelação. Quem é Jesus para nós? Ele é o Cristo, ele é ungido. Então, mediante isso, depois o Senhor fala, né, da igreja, de edificar a igreja. Então, por isso que nós precisamos nos apresentar. O Senhor nos chamou, o Senhor deu um trabalho para nós, e agora, irmãos, nós precisamos nos apresentar. O Senhor tem pressa nessa obra. Queria ler também com os irmãos Lucas 12, 32.
Amém? Então, com esse chamamento do Senhor, né? O Senhor tem uma mensagem aqui para nós. Vamos ler juntos? Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Fala isso por irmão que está do seu lado. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, nós precisamos temer? Não. Tem dificuldades? Essa igreja edificada, as portas do Hades, né, as hostes ali do inimigo, não podem contra a igreja edificada. Tem essa urgência em edificar a igreja. E todos nós podemos cooperar nessa edificação. Senhor Jesus. Então, nós não precisamos temer, porque o Senhor foi nos dá o reino. Então, da parte do Senhor, 100% Ele nos quer dar o seu reino. Mas e da nossa parte? Será que nós queremos o reino? Nosso dia a dia, né? Quando nós vamos falar mais para frente das ferramentas, o Senhor está apresentando diversas ferramentas para que nós possamos cooperar com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Paulo fala, né? De Deus sois cooperadores. De Deus sois vós, edifício de Deus sois vós, nós somos da família de Deus. Então, nós somos esses que o Senhor necessita nessa era. O Senhor necessita de nós. Vamos ler também Mateus, capítulo 20. Versículo 6. Mateus, capítulo 20, versículo 6. E saindo, por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: ide também vós para a vinha. Então, o Senhor depositou essa comissão para nós, não apenas saber que o Senhor deseja que nós possamos cooperar, mas de fato, no nosso viver familiar, nosso trabalho, no bairro em que moramos, até mesmo no supermercado, no banco, onde quer que nós estejamos, o Senhor conta conosco, e o Senhor está nos enviando, e essa é de fato a 1ª hora. E na 12ª hora, eles se apresentaram, né, que é o cair da tarde. Então, essa comissão começou lá na 1ª hora, que era por volta das 6 da manhã, e estava se concluindo na 18ª hora, né, a 12ª, que seria às 18 horas. Então, o Senhor nos chamou nesse tempo. Assim como o Senhor chamou nesse tempo, não só a última hora antes de se concluir, né, esse trabalho da vinha, como também o Senhor deu vários instrumentos. O Senhor deu as ferramentas que nós vamos falar. O Senhor também intensificou o espírito. Então, no nosso interior, nós vamos tocar nesse espírito 7 vezes intensificado. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Vamos ler capítulo 5. Versículo 6. Amém? Podemos ler juntos? Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. São os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aleluia. Então, temos esse Espírito 7 vezes intensificado. Quando nós abrimos a boca e perguntamos para alguém, quando essa pessoa recebe oração, quando essa pessoa se abre
Por que que uma simples pergunta pode fazer a pessoa se abrir? Às vezes não se abre nem para os familiares, nem para o cônjuge. É porque tem o Espírito 7 vezes testificado, atuando em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, queria ler também uma porção, 1 João 1. Mostra aqui o testemunho, né? Diz assim, princípio, o que temos ouvido, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Talvez seja algo ainda inicial, né? Nós temos visto, contemplamos, nossas mãos apalparam, muito bom, né? Nós tocamos em algo, mas esse algo que nós tocamos não fica só em nós. Versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, enviamos também a vós outros, para que vós igualmente comunhão com essa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. 4 diz: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, naquele tempo, João escreveu sobre esse ponto. Essa carta alcançou muitas pessoas, também alcançou a nós, mas hoje, de uma maneira mais pessoal, o que nós recebemos não pode ficar só para nós, né? Nós temos expressão na reunião 1 hora, pede hino, pois palavra, né? Nós também podemos compartilhar, podemos contar experiências, dessa maneira nós vamos sendo edificados. Aleluia! E quanto mais nós estamos edificados, quanto mais nós estamos unidos, mais nós podemos perceber que o Senhor tem algumas coisas para nós. Queria ler também, Romanos 1, 14 a 16. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, nós percebemos a necessidade do Senhor, né? Aqui o versículo 14 diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Você se sente devedor? Você recebeu algo do Senhor, e o Senhor, por meio dessa vida, quer levar essa salvação para outras pessoas. Não só ele deseja fazer isso, como ele tem todos os meios para fazer isso. A primeira coisa que precisava era ele poder morrer, ressuscitar e colocar o seu Espírito dentro de nós. Isso o Senhor já fez quando nós cremos. Né? João 1,12 fala que todos que o receberam, o Senhor deu o poder, deu a autoridade de ser feito Deus, os quais nasceram de Deus, não da vontade da carne, nem do homem, né? Aleluia! Então, aqui, o versículo 15 diz, vamos ler juntos, só que Roma, vamos colocar Uberaba. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Uberaba. Amém? Nós estamos dispostos? O Senhor tem essa necessidade. E a gente fica esperando algo muito grande acontecer. Lógico, temos saídas coletivas, mas às vezes o Senhor está querendo que você ore pela pessoa que trabalha com você. Numa questão mais pessoal, às vezes o Senhor quer, com certeza o Senhor quer, que você ore pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos na carne. Também podemos orar pelos nossos
Irmãos na igreja, aleluia. Então, quanto que está em nós precisamos estar prontos para atender essa urgência do Senhor. Ó Senhor Jesus, versículo 16, pois em vergonha o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, isso que nós recebemos, quando alguém recebe, muda a eternidade dessa pessoa. Essa pessoa era apenas uma criatura, mas recebe, por meio de confessar que Jesus é o Senhor, essa pessoa recebe a vida de Deus. A eternidade dela muda. No seu interior, começou, uma semente entrou e agora essa vida está sendo gerada. E essa vida pode se multiplicar. E essa pessoa pode falar do Senhor para mais pessoas. Eu vou falar de algumas ferramentas aqui. Primeira ferramenta. Os irmãos, posso orar por você? Todos nós podemos praticar. Né? Às vezes a gente fica pensando muito só fora, né? Às vezes a gente chega em casa, alguém na casa ali está precisando de oração, né? Tão fácil a gente perguntar fora, a gente se acostuma, mas já experimentou perguntar na casa? Senhor Jesus. Então, é algo bem prático e pode alcançar as pessoas. Né? Muitos estão recebendo a vida do Senhor por meio dessa pergunta. Posso orar por você? Sabe, irmãos, às vezes a gente estava considerando, né? Estava me dizendo, és meu amor, o primeiro e maior, me volto agora a ti. Das minhas experiências quando mais novo, eu praticamente nasci na vida da igreja, né? Meus pais conheceram o Senhor em 1 ano de idade. E durante um tempo, a gente morava próximo da cidade. E eu podia ir nas reuniões. Então, eu ia nas reuniões da classinha. Naquela época, não faz tanto tempo assim, né? Eu tinha lá o Inário Júnior. Então, a gente tinha Bíblia em casa e tal. Mas depois mudou de emprego e a gente foi morar numa fazenda. E aí, não dava para ir todo fim de semana na reunião. Mas graças ao Senhor, né? O Senhor ainda, de vez em quando, os irmãos iam lá nos visitar. E além de nos visitar, durante um tempo, algumas pessoas abriram casa ali para o Senhor poder, para ter estudo bíblico, poder ler. Na época, não era alimento diário. E durante algum tempo, o Senhor deu algumas experiências ali. Eu lembro que na colônia devia ter umas 120 casas. E uma casa aqui, uma casa ali, recebia. Às vezes, durante um tempo, as pessoas ficavam, depois desanimavam, enfim. Mas que bênção é poder ter contato com essa vida. Ó Senhor Jesus. E aí, né, sobre uma experiência mais pessoal, eu me lembro que eu tinha por volta de uns 10 anos. O Luiz falou, né, do céu tá todo escuro. Eu me lembro que teve uma tempestade muito forte, muito forte. E eu tinha bastante temor, né, de não estar preparado, o Senhor voltar. Eu tinha 10 anos. E aí eu peguei o meu Inário Júnior. Eu me lembro de ajoelhar no meu quarto, começar a me arrepender, a buscar o Senhor, me consagrar a Ele. E passou esse tempo, com 12 anos, fui para a minha primeira conferência. Foi um marco, porque eu quis me batizar antes, né? E consegui, de 11 para 12. Mas o que eu quero falar aqui é que a nossa experiência com o Senhor, elas não ficam só naquele momento. Depois, quando comecei a trabalhar, já, né, aos 14 em diante, depois precisei estudar e vim para a cidade. E aí, fazia tempo que eu não ia na reunião. Eu me lembro que eu cheguei um dia, estava tendo conferência. E aí eu entrei, nunca mais deixei de me reunir. E depois meus pais também vieram apoiar ali, né? Estavam morando na cidade, então eles também reúnem. Então, graças ao Senhor, o Senhor vai dando experiências para nós. Mas não é só nesse tempo. Ainda hoje o Senhor quer dar experiência, né?
Ó Senhor Jesus, esse dia no trabalho a gente estava com algumas questões, tem algumas pessoas lá na equipe que eu coordeno, e algumas pessoas creem no Senhor e tal, e graças ao Senhor, estamos tendo experiência de orar. Tem uma situação, precisamos lidar com a situação, aí nós oramos juntos. O que é isso? É atender o chamado do Senhor. Talvez você esteja esperando convidar para uma reunião, mas às vezes não dá tempo. É naquele momento que você precisa orar por alguém. Aqui também, né, comportagem. Às vezes a gente fica considerando bastante, né, com relação à comportagem. Olha, eu toda vez que tentei fazer, não tenho muito talento com relação a passar o livro, né, assim, oferecendo valor e tal. Mas quantas pessoas não receberam livros, né? Às vezes você pode ofertar também, ou pode levar um alimento diário, ou pode levar um jornal Árvore da Vida, né? Ou pode presentear alguém com a assinatura do jornal, ou pode dar um folheto de oração. Eu me lembro de uma experiência, a gente estava viajando, eu e a Jana, a gente foi ver a nossa família, e aí a gente ficou na estrada, e estava tendo uma reforma, e aí quando tem reforma, às vezes fica um tempo esperando naquela fila. Tinha uma pessoa ali no sol, e a gente baixou o vidro e entregou um folheto de oração. Tinha uma oração para receber o Senhor. Né? A gente era a primeira da fila. E logo a gente entregou, deu alguns segundos, abriu, mas deu para a gente ver aquela pessoa lendo, as lágrimas saindo. Quando que nós teremos oportunidade de alcançar aquela pessoa novamente? Não sei, irmãos, talvez nenhuma outra oportunidade. Mas às vezes a gente fica considerando, né? A gente fica pondo barreira. Será que essa pessoa vai receber? Semana passada, nosso irmão Luiz compartilhou conosco. Não é merecimento, né? Se fosse merecimento, será que eu merecia receber a salvação? Mas as pessoas podem receber, porque não é por merecimento, é pelo amor de Deus. Ó Senhor Jesus, também redes de cuidado, podemos cuidar das pessoas. As pessoas que vão sendo alcançadas podem passar, e isso é direcionado a uma rede de cuidado. Talvez nós não possamos estar lá 24 horas com a pessoa, mas alguém pode cuidar. Talvez você não consiga participar de uma saída, mas você pode se voluntariar para uma rede de cuidado. Também aqui, mulheres conectadas, né, entre as irmãs, pode haver conexão. Não é só nas reuniões de irmãs, mas, de repente, quantas vezes, né, durante a semana, uma irmã recebe ligação de outra irmã, recebe um convite para uma reunião ou para ter comunhão. Aqui também homens de oração, oportunidade para os irmãos orarem. Não só as irmãs, né? Temos reuniões de oração. Temos também o jovem, experiência de sair. Quando considerando muita coisa, mas tem várias experiências de sair, e as pessoas que a gente acha que menos vão receber são as que nos recebem. Tem pessoas que abrem a loja para a oração. E pode, às vezes, considerando, da última vez que eu saí aqui, nós estamos numa rua e tem uma agropecuária, e aí a gente passou, ficamos, nós ali na equipe ficamos pensando, será que tem alguém aqui, né? Aí a fila e o pessoal atendendo, a gente falou, vocês querem oração? Né? Colete estava, posso orar por você? E aí, muitas pessoas, não, ó, eu estou com pressa, está quase no horário do almoço, tem que fazer almoço ainda, então hoje eu não quero. Aí a gente estava seguindo. Nisso, uma mulher que estava lá dentro comprando, ela falou, ei, vocês aí, eu quero oração sim. E aí a gente voltou, e a gente guardou, né, os itens que ela comprou no carro e tal, e a gente ficou aguardando ali na frente do carro. Nisso tinha passado uma caminhonete, bicicleta atrás, a bicicleta saiu. A bicicleta, por algum motivo, e
parou antes do carro onde ela ia ficar. Então, ela foi a primeira pessoa a falar, olha, por isso que eu preciso de oração. E aí ela pôde se abrir, nós oramos. Graças ao Senhor, foi muito bom. Não experiência para quem recebe oração, mas também para nós. Quantas vezes a gente está enferrujado, né, irmãos? Falei de algumas experiências, né, quando eu era mais novo. Hoje, o Senhor quer dar experiências frescas para nós. Ainda hoje, o Senhor precisa de cada um de nós. Nós temos função. Todos nós temos função. Sair, podemos orar, podemos praticar essas ferramentas, mas que não se torne algo só do nosso conhecimento. Né? Eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu preciso entregar folheto ou oferecer algum livro, né? Eu sei que preciso participar das redes de cuidado e tudo mais, mas que o Senhor coloque no nosso coração de que maneira nós podemos cooperar, mas todos nós podemos cooperar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos estar despertados para a urgência do Senhor. Ao olhar para o mundo lá fora, tem esperança? Não tem esperança. Mas ao olhar para Cristo, nós podemos ver, tem esperança. O Senhor está edificando a igreja. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração? Podemos nos levantar? Amém? Ó Senhor Jesus. O Senhor nos chamou nessa 10ª hora, Senhor. Nós queremos ouvir teu chamado. Não queremos ser tardios, Senhor. Se porventura, Senhor, temos não respondido tão rápido ao teu chamamento, queremos voltar nosso coração para ti. Senhor, fala para nós qual ferramenta, em qual momento praticar, como alcançar as pessoas, como cooperar com os irmãos. Senhor, nós amamos o Senhor, amamos também a tua edificação. Ó Senhor Jesus, nossa esperança está no Senhor. Senhor, nos abençoa, nos leva para a nossa casa. Senhor, nós queremos considerar a tua urgência, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.